Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom? Amém. Shabbat Shalom. Tem que ser um Shabbat Shalom mesmo, cheio de alegria. Amém. Isso aí, meus amados. Que o Eterno nos abençoe nessa manhã de Shabbat. Por mais uma oportunidade, por mais uma paraxá que nós temos o privilégio de aprender, de estudar. E nós agradecemos porque Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos espiritualmente. É Ele que nos dá a voz e a direção, o caminho pelo qual nós temos que andar. Ele nos dá vida, Ele nos dá força, Ele nos dá alegria, para que tenhamos a oportunidade de estar aqui sentado como judeus espiritualmente, estudando a Torá, guardando o Shabat e nos alegrando nesse dia. Para nós é uma oportunidade estudar essa paraxá, que o Eterno possa abençoar cada um de nós, a minha vida, a sua vida, porque todos nós carecemos da sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, e é Ele que nos ensina. Nós vamos estudar a 48ª porção, a paraxá Shofitim, que está no plural. A palavra Shofitim está no plural, quer dizer juízes. Ela se encontra em Deuteronômio capítulo 16, vai do verso 18 até o verso 9 do capítulo 21. É uma paraxá muito proveitosa, muito maravilhosa para nós estudarmos, para nos dedicar ao nosso dia a dia, porque o Eterno nos deu 6 dias para trabalharmos e criarmos, e no 7º dia Ele diz para que venhamos descansar de toda a obra e venhamos reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós estamos enfatizando e dizendo com as nossas ações que nós cremos que Ele é o Errad do universo, que Ele é o que governa. E quando nós estudamos essa paraxá, nós vemos que Elohim Ele não se preocupa simplesmente com um determinado povo, com a nação de Israel, mais especificamente falando, mas Ele se preocupa com a humanidade. Você vai ver que a palavra Shofitim, a paraxá Shofitim, ela tem instruções para a sociedade, não simplesmente para a nação de Israel, mas para que a sociedade tenha essa referência e viva de uma maneira justa, de uma maneira feliz. E nós vamos ver quais são os procedimentos que são necessários para que isso ocorra. Eu queria fazer, só para a gente adentrar no nosso estudo, eu queria fazer um pequeno resumo, e eu peço desculpa a vocês que eu vou ter que ler de toda essa paraxá, mas nós vamos acompanhar aqui de uma maneira bem fácil, para que você possa entender tudo aquilo que essa paraxá tem a nos ensinar. Porque eu vou entrar em alguns tópicos dela, e não dá para a gente falar tudo que ela pode nos ensinar. A primeira parte da paraxá Shofitim começa relatando Moisés lembrando ao povo de Israel as normas de convivência dentro dos limites de uma sociedade civilizada. Por isso que eu falei, as normas da paraxá Shofitim, ela serve para a humanidade, para viver de uma maneira civilizada. E você vai encontrar isso aqui no capítulo 16, do verso 18, quando aqui ele vai constituir juízes e policiais. Juiz aqui, a nossa tradução está oficiais. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema logo à frente. E ele começa as normas de convivência dentro de uma sociedade civilizada. Moisés também focaliza nessa paraxá as lideranças da nação de Israel, que são os juízes, são os policiais, são os profetas, são os cohanins e o rei. Essas personalidades, em especial, possuíam uma dupla missão. A primeira era serem, como todo judeu, um observante dos ensinamentos da Torá. E a segunda era serem como exemplos para o resto do povo. Assim indicou sobre as leis relacionadas com o sistema judicial, que está aqui no capítulo 16, do verso 18 até o 22. Também recordou Moisés sobre os pecados da idolatria, que inicia aqui no capítulo 17, como condenar e castigar quem o cometesse. Moisés profetizou que os judeus desejariam ser governados por um rei, assinalando que devia ser nascido dentro da nação de Israel, que está a partir do verso 14 aqui, do capítulo 17, e ele deveria ser eleito pelo Todo-Poderoso, que teria que escrever um Sefer Torá, para que tivesse diante dele, para que ele tivesse uma referência de como governar. Vai até o verso 20.
Logo depois, Moisés, ele recorda aos levitas para que eles não possuem terras em Israel, porque a herança da tribo de Levi seria o Errad de Israel, seria o nosso Elohim. Depois ele também ensina sobre as ofertas que os Kohanins, que os sacerdotes receberiam. Está tudo no capítulo 18. Logo depois, a partir do verso 9, Moisés proíbe todas as formas de superstição e magia, como também a Torá dispõe de castigo de morte aos falsos profetas, que encontra a partir do verso 15 do capítulo 18. Os israelitas não deviam temer os seus inimigos. Aí já está lá no capítulo 20. Ó. Os israelitas não deviam temer os seus inimigos antes de começar uma guerra, pois o Eterno os protegeria. Indica-se nessa paraxá quem está livre de ir à guerra. O homem que tinha prometido o casamento a uma mulher, aquele que ainda não tinha desfrutado da sua casa, aquele que tinha plantado uma vinha e ainda não tinha desfrutado dessa vinha, e assim por diante. Depois são recordadas todas as outras leis acerca da guerra. Antes de atacar uma nação, a nação de Israel deveria negociar a paz, para que depois, se não tivesse condições de manter a paz, houvesse a guerra. Também está aqui na paraxá, no capítulo 20. E assim vai, irmãos. A paraxá, ela aborda muitos assuntos. Outro tema interessante aqui é falar sobre a responsabilidade de uma pessoa que foi encontrada morta dentro de uma cidade. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Porque aqui Elohim coloca a culpa desse homicídio dentro da cidade mais próxima. E os anciãos dessa cidade teriam que pegar, fazer o sepultamento desse morto e depois fazer expiação por causa desse homicídio. Nós tivemos aqui na nossa cidade, próxima a nós, aqui, 4 homicídios em questão de um dia. Eu achei interessante ontem no jornal, ontem, se eu não me engano, que teve um assassinato em Nova York, lá no prédio no Empire State. E foram 2 pessoas mortas. Uma pessoa tentou matar outra, o policial foi perseguir o assassino e acabou o matando também. O prefeito da cidade saiu para fora, colocou lá um púlpito e deu um pronunciamento das providências que ele ia tomar. Aqui no Brasil comete-se tantos assassinatos e ainda a gente tem que procurar uma resposta. Ou seja, ninguém está se preocupando com a responsabilidade sobre aquele assassinato. Você vê como é a diferença de quando uma coisa é mais justa. Estou falando que os Estados Unidos é justo, não. Estou falando que é mais justo que o nosso país. Ou seja, a nossa paraxá ela aborda muitos assuntos interessantes. Mas eu queria começar, irmãos, lá no capítulo 16. Vai lá comigo. Porque aqui está um dos exemplos mais fortes que a gente pode... Existe vários também, que a gente pode visualizar o quanto as nossas traduções nos prejudicam. O quanto ela nos faz perder a essência daquilo que Elohim deseja nos transmitir. Quando a gente visualiza aqui o termo do verso 18, diz assim, ó, constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Eterno teu Elohim te der entre as tuas tribos. Vocês estão acompanhando comigo? Verso 18, capítulo 16. Eu falei verso 18, capítulo 16. É só capítulo 16, verso 18. Então tá bom. Constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Eterno teu Elohim te der entre as tuas tribos, para que julgue o povo com retos juízos. Irmãos, numa tradução mais próxima do original, diz assim, ó, juízes, shoftim, e policiais, shoterim, designarás para ti. Designarás para ti, em cada uma das tuas tribos e em todas as tuas cidades que o Eterno teu Elohim te dá, para que julgue o povo com reto juízo. Tem uma frase aqui em hebraico, que a nossa tradução, ao traduzir, ela deixou de incluir, mas que quer dar o verdadeiro significado desse verso. No original, o Léo leu aqui, se diz assim, ó, em hebraico, shoftim, ve, shotrim, titem lehá. Berrou sheaheha ashe Adonai Eloheha noten lehá. Lishvaterra veshavetu et haam ispat sedek. Ou seja, shoftim ve shotrim
Titem lehá. O que quer dizer a palavra lehá? Quer dizer designar para ti, designar para mim. Essa palavra lehá, ela tem um verdadeiro sentido, ela quer demonstrar e transmitir esse verdadeiro sentido. Porém, a nossa tradução só colocou assim, ó, constituirá juízes e oficiais. Tem outras traduções aqui, deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu coloquei. Que colocou assim, ó, nomearás para ti juízes, nomearás juízes e oficiais. Porém, o original deseja falar assim, e designarás para ti juízes e oficiais. O que Moisés, o que a Torá, o que Elohim queria transmitir, irmãos? Quando ele coloca aqui o termo da palavra lehá. Lehá quer dizer, a gente tem, se eu não me engano, a terceira porção ou a segunda porção de Bereshit, que quer dizer lelehá. Quando Elohim chama Abraão e fala, sai da tua terra, vai por ti. Vai por ti, Abraão. No mesmo sentido aqui, Moisés quis transmitir, designarás para ti. O que ele quer dizer com o termo lehá, que é para ti? Este termo deseja objetivar com muita clareza que antes de sermos juízes da sociedade, presta atenção no que eu vou te falar, hein? Esse termo deseja transmitir com clareza para mim e para você, que antes de sermos juízes da sociedade, ou juízo do nosso próximo, nós precisamos ser juiz de nós mesmos, dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Antes de eu ser um juiz, eu preciso, da sociedade, eu primeiro preciso aprender a julgar a mim mesmo. E isso é um mandamento bíblico. Por isso que nessa palavra aqui, o original quer dizer assim, e designará para ti juízes e oficiais. Determina para você quais são os seus parâmetros, não os seus parâmetros, determina para você o seu julgamento, dentro da referência da Torá. Ou seja, eu preciso, antes de julgar a sociedade e julgar o meu próximo, eu preciso primeiro aprender a julgar a mim mesmo. Esse é um mandamento bíblico que é ratificado por Yeshua, que é ratificado pelos apóstolos, e nós vamos ver isso aqui agora. Olha só, eu quero só lembrar uma história aqui que conta a Midrash, que eu encontrei na internet, e eu queria passar para vocês. Que expressa com clareza embora existam muitos exemplos também lá na Brida Hadashah sobre esse tema, que expressa essa clareza de, primeiro você julgar a sociedade, você precisa julgar a você mesmo, a mim mesmo, né? Havia um rabino que ele possuía, uma árvore muito extensa, e essa árvore ultrapassava os seus limites do seu território e estava dentro dos limites do seu vizinho. E essa árvore, ela deixava com que suas folhas caíssem dentro do território do seu vizinho. Certo dia, um homem foi até o tribunal desse rabino e questionou ele acerca do seu vizinho, dizendo que ele queria que punisse o seu vizinho pelo fato da árvore do seu vizinho, que ultrapassava os seus limites, prejudicar o seu quintal. Aí esse rabino respondeu para esse homem, diz assim, volte aqui amanhã, que eu te darei a sentença. Esse homem ficou indignado, Roberto. Não sei contar muita história não, tá, irmão? Mas eu estou tentando te passar. Esse homem ficou indignado. Ele falou assim, mas por que amanhã? O senhor sempre, quando dá a sua sentença, dá no mesmo instante, por que nesse caso o senhor só vai dar amanhã? Ele falou, vá, amanhã eu te darei a resposta. Aí o que esse rabino fez? Ele imediatamente chamou seus trabalhadores, foi lá, cortou a sua árvore, delimitou dentro dos seus limites e falou, aí tirou do território do seu vizinho. No outro dia chegou esse homem, que tinha o reclamante do litígio aqui, junto com o seu vizinho, e falou, agora nos dê a sentença. Aí o rabino falou assim, o seu vizinho terá que cortar a árvore. O vizinho ficou revoltado. Falou assim, mas por quê? O senhor tem uma árvore com os mesmos padrões que a minha? Também prejudica o seu vizinho? Aí ele falou, muito bem, você disseste bem. Porém, por favor, faça uma gentileza. Vai na minha casa, vê a minha árvore e faça com que a sua fique igual à minha.
O que isso quer dizer, irmãos? Que ele entendeu que ele não poderia, segundo a Midrash, eu acredito, é um fato real, ele não poderia dar uma sentença se primeiro ele não cumprisse aquilo que estava estabelecendo, aquilo que ele estava juizando, aquilo que ele estava dando como sentença. Ele poderia ter dado a sentença na hora, fala e depois corta. Mas ele sabia que o ser humano é dessa forma. Se a gente deixa para depois aquilo que nós temos que fazer, na hora nós não fazemos. Nós precisamos tomar o procedimento primeiro, antes, para que a gente venha fazer com que a nossa ação venha produzir fruto. Eu fui claro nessa passagem? Eu vou chegar lá, pastor. Eu não sei se é o 10, mas é o 11. É o 11, a senhora queria dizer? É? Então tá bom. Julgar a nós mesmos é um mandamento bíblico e é ratificado por Yeshua. Vai lá em Mateus capítulo 7, irmãos. E vocês vão entender por que nós vamos chegar um pouco mais à frente. Mateus 7. O que nós queremos dizer mais à frente, né? Diz assim, ó, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que conjugardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que está no seu olho, no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O cristianismo, ele distorce isso aqui, dizendo que nós não temos nenhuma autoridade de estabelecer algum juízo. Não é isso que Yeshua está falando. Primeira coisa que ele está falando, não julgueis para que não sejais julgados. É aí que eu quero que a gente pare, irmãos. Por quê? Porque no momento que eu estou julgando, eu estou estabelecendo um ato de justiça. Mas para que esse ato de justiça venha a ser um ato eficaz, efetivado, para que ele venha a dar fruto, primeiramente esse ato ele tem que estar na minha e na sua vida. Porque se ele não estiver estabelecido entre nós, nós não temos a autoridade de julgar que Yeshua está falando. É aqui que Yeshua entra e fala, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que você julgar, você será julgado. Ou seja, isso quer dizer que se eu estou julgando, mas se o meu procedimento é semelhante àquilo que eu estou pronunciando, então mesmo que eu venha a ser julgado, eu vou estar absolvido. Porque o meu ato, ele é de acordo, como diz os ensinamentos da Torá. Fala, Reinaldo. Eu vou chegar lá nessa parte lá, senão você vai adiantar. Então tá bom, eu vou falar. Lá em Romanos, julgar a nós mesmos é obrigação de todo ser humano. Vai lá em Romanos no capítulo 2. Eu vou falar Coríntios capítulo 11, eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir 1 Coríntios, mas eu quero falar um pouco mais à frente porque vai me ajudar a entrar no outro ponto. Romanos no capítulo 2, Paulo ele fala a questão de julgar aqui. Mas ele fala do mesmo sentido que Yeshua está dizendo lá em Mateus no capítulo 7. Quando eu estou julgando sem nenhuma autoridade para aquilo, pastora Sandra. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho o procedimento daquilo que eu estou falando. Aí ele fala aqui no verso 1, portanto é inexcusável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, a outro, porque tu que julgas faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Elohim é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Elohim? Ou desprezarás tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Elohim te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Elohim. Elohim recompensará a cada um segundo as suas obras.
dará vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, e desobediência à verdade, e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para com Elohim não há acepção de pessoas. Ou seja, para que eu tenha autoridade para julgar, primeiro o procedimento precisa estar na minha vida. Porque da mesma medida, Yeshua não está proibindo, ele só está avisando. Da mesma medida que você julgar, você será julgado. Isso quer dizer o quê? Se eu estou julgando algum ato, eu preciso estar aprovado naquele ato. Porque senão a consequência que eu estou determinando para aquele ato também ocorrerá em mim. Me lembra dele. Ensinou a fugir da ira futura. Amém. Léo está falando que é o mesmo juízo estabelecido por João Batista aos fariseus. Quem ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, que possivelmente estavam ensinando, estavam determinando algum juízo sem a autoridade da obediência. Não era correto. Irmãos, quando a gente visualiza, quando julgamos o nosso próximo, isso aqui é muito importante, que é onde nós pecamos. Pare e preste atenção em mim. Isso é da natureza humana. Quando nós julgamos o nosso próximo, nós conseguimos ver com muito mais clareza a consequência dessa transgressão, quando quem está cometendo é o outro e não eu. Eu vou repetir, que talvez eu não fui explícito. Quando nós estamos visualizando alguma transgressão, nós conseguimos visualizar o direito da lei, não sei nem se eu posso falar assim, o direito da lei, ou seja, aquilo que a lei vai fazer, quer seja benéfico, quer seja punitivo, eu consigo visualizar muito mais fácil, muito mais claro, quando quem está cometendo é o outro e não eu. Ou seja, se eu vejo uma transgressão e a pessoa, você sabe da punição daquela transgressão, quando é o outro que está cometendo, eu consigo enxergar facinho, mas quando é eu que cometo, eu não enxergo a mesma punição que eu estou enxergando para o meu próximo. Vamos ver um exemplo disso na palavra? Vai em 2 Samuel, no capítulo 11. E eu preciso ler todo esse capítulo. Irmãos, eu não vou demorar muito estudo não, tá? Vai ser uns 50 minutos. Não, 50 minutos desde o início. Né? Daqui até... 2 Samuel 11. Esse exemplo é muito conhecido. Eu procurei buscá-lo pelo fato dele ser muito conhecido. Irmãos, e sabe a hora quando eu estava estudando? Por isso eu não olho para o Francisco achando assim, o Francisco não tem as mesmas necessidades do que eu tenho as mesmas necessidades. Vou te dar um exemplo de ontem. Ontem, quando eu estava estudando essa paraxá, né, eu lembrei desse caso. Tinha um amigo meu que trabalha no banco comigo, que ele é evangélico. E ele estava ouvindo no iPhone dele, como que é o nome daquele da Legião Urbana, aquele cantor? Renato Russo. Aí ele falou assim, nossa, Francisco, como eu admiro esse cara pela questão da música. Eu falei assim, meu irmão, mas ele recebeu um juízo muito severo de Elohim, mas por que juízo? Eu falei assim, porque ele incitou o homossexualismo, influenciou muitos jovens de maneira negativa, fora dos padrões da palavra, e eu acredito que foi um julgamento. Aí ele falou que não acreditava nesse tipo de julgamento, eu não entrei no detalhe com ele. Aí em casa, quando eu estava estudando, eu lembrei dessa questão. Eu falei assim, eu estou na mesma situação, né? Eu consigo visualizar o juízo, é o que nós fazemos, irmãos, por isso que eu estou falando, é mais fácil a gente visualizar o pecado. Eu consigo visualizar o pecado, o juízo de Elohim sobre a vida do Renato Russo. Será que eu estou conseguindo visualizar o juízo de Elohim sobre os meus? Será que nós estamos conseguindo visualizar o juízo de Elohim sobre os nossos pecados? Porque nós conseguimos ver da Batista, né, pastor Sandro? Da Maranata, desculpa, não estou falando que nós visualizamos o pecado, da igreja romana, e assim por diante, mas os nossos, as nossas transgressões. Aí que eu quero entrar, aí que nós precisamos visualizar e tomar o cuidado, porque é onde mais erramos. Quando você visualiza aqui no Salmo, no 2 Samuel, no capítulo 11, vai lá comigo.
2 Samuel, no capítulo 11. Diz assim o verso 1, eu preciso ler o verso 11 todinho para vocês, porque eu acredito que a maioria conhece, mas talvez tenha alguém que não conheça esse capítulo. Capítulo 11 é o caso de Davi e Betseba. Olha que interessante, irmãos. Diz assim no verso 1, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já tinha se purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. Grande diferença. Estava cometendo pecado com imundície ou sem imundície. Né? Verso 5. A mulher concebeu... Do coração não, né? É verdade, pastora. A pastora Sandra falando que a ação física ela fez, se purificar da menstruação, mas do coração não. Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pelo que Davi enviou mensageiros a Joabe, manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lave os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Irmãos, eu fico imaginando quando eu fico levando. Que coração e a vergonha que Davi deveria ter ficado, pastora Sandra. Sabe por quê? Esse homem estava dizendo aquilo que ele deveria dizer. Nossa, chega a arrepiar, irmãos. E era um estrangeiro. Se você ler o início do capítulo, ele era um estrangeiro. Ele estava dizendo aquilo que Davi deveria dizer. O Davi deve ter, assim... jogado a cara, saído na hora e falar assim, alguma coisa está errada. E em vez dele consertar, ele piora mais ainda a situação. Olha o verso 12. Então disse Davi... Estou falando que ele ficou envergonhado, ele deve ter ficado, pastor. Só que quando a pessoa está no pecado, e em que ela insiste, ela só aumenta o negócio. Mas ela entende que ela está no caminho errado. Ela sabe que está... Olha o verso 12. Então disse Davi a Urias. Ele sabia que ele estava falando por Elohim. Onde que eu estou? Até me perdi. 12. Então disse Davi a Urias. Fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém até aquele dia o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. Mais à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, e não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, ponde Urias na frente, da maior força da peleja. Então retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, morreu também Urias, o Heteu. Mas, Francisco, o que isso tem a ver com o que você está falando? Você me disse que quando alguém está cometendo algum pecado, você consegue visualizar a consequência do pecado mais fácil nele e não em mim. Agora vamos ver a repreensão de Natã. Olha lá no verso 12. Olha que você vai ver que Davi vai fazer a leitura direitinho. Capítulo 12. Aí o profeta Natã vai repreender Davi. O Eterno enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe,
Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, de que comprara e criara, em que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Irmãos, eu acho a sabedoria, a instrução espiritual que estava sobre ele. Porque se eu chegasse e falasse assim, Davi, por que você fez com Urias? O que você fez com Urias? Você sabe qual que é a consequência? Davi falava assim, vou perder meus bens. Nesse caso ia perder bem. Quando você chega, pastora Sandra, e anuncia o pecado da pessoa, ela vai dar uma consequência mais branda. Mas quando você visualiza o pecado do outro, é diferente. E ele sabiamente, instruidamente por Elohim, ele chega e fala lá no verso 5, no verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Eterno, digno de morte é esse homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Ele estava cumprindo o quê? A Torá. A Torá. É facinho, olha o cumprimento físico que a pastora está falando. Porém, precisa ter o coração, porque se nós estabelecermos justiça por nós mesmos, simplesmente pela nossa fala, não vai surgir efeito. Aí o profeta Natã disse assim, então disse Natã a Davi, tu és esse homem que você mesmo determinou, Davi, que deve morrer. Assim diz o Eterno Elohim de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em seus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Eterno, fazendo mal de diante dos teus olhos? A Urias o Eteu matastes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser a tua mulher. Assim diz o Eterno, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com elas, à plena luz do dia. Talvez Davi não sabia nem que era seu filho. E tão severo que foi a punição. Que nem era seu filho. Assim diz o verso 12, tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à plena luz do dia. Aí então disse Davi a Natã, pequei contra o Eterno. Respondeu Davi, o Eterno perdoou o teu pecado, não morrerás. Fala, Roberto. Você vê aqui que foi colocado diante de Davi uma causa. Sim. Né? Apesar de ser uma causa de exemplo. E era papel dele de julgar, né? Junto com o profeta. Era um exemplo que o profeta estava colocando, mas era uma causa que ele teria que expressar um juízo. Como rei. Né? Como rei, é. E você nota que o juízo dele foi de imediato. A sentença que ele proferiu foi correta. De imediato. E foi correta. A luz da Torá foi correta. Sim. Mas é como aquilo que você, como exemplo do Midrash que você deu, do Midrash, ele não poderia dar essa sentença. Por quê? Porque o pecado estava com ele. O mesmo pecado estava com ele. Então, esse daqui se torna um exemplo claro de que nós não podemos julgar ou proferir uma sentença de imediato quando ainda nós temos o pecado em nós, entendeu? Então é por isso que aqui ele teria que ter a morte. Aqui a punição de Davi seria a morte. Mas Elohim o perdoou. Sim. E se a gente for lá em Deuteronômio... Aí depois fala que não tem graça na Torá, né? Não tem graça, não tem misericórdia. Né? Justamente. Acabou, né? Escondida, E se a gente for lá em Deuteronômio... Se a gente voltar lá em Deuteronômio 17... É algo interessante eu vi quando eu fui estudar essa Torá, que eu ainda não tinha... Essa paraxá, que eu ainda não tinha me atentado para isso. Lá em Deuteronômio 17, versículo 14, até o 20, ali vem os deveres do rei. Você vai falar também, né?
Ali vem falando dos citar. deveres do rei. Só que, muito antes de ter a nação de Israel, de ter um rei, o Eterno já estava prevendo que um dia o povo de Israel iria querer ter um rei para eles. Eu acho que era o objetivo de Elohim também, só não foi no tempo que a nação quis, né? Eles Pois quiseram é. antecipar, né? Então, e aqui ele vem traçando tudo o que o rei deveria fazer e qual a justiça que o rei deveria estabelecer. Então, essa parte aqui da Torá está muito ligada com aquela parte de Davi. Sim, sim, totalmente. Irmãos, quando a gente visualizou, por isso que o que eu quero fazer aqui? Eu quero que a gente faça uma analogia com a nossa vida, Léo. Não que o pecado de Davi seja o mesmo que o teu. Eu acredito que não seja. Mas, mesmo que venha a ser, é a grande questão, irmãos, é aí que nós erramos. Nós olhamos para a vida do Roberto e conseguimos ver os pecados do Roberto. Eu consigo ver na vida do Léo. Mas eu preciso olhar para os meus pecados, irmãos. Porque eu enxergar os pecados na vida do Roberto não vai adiantar nada se eu não tratar os meus. Você só vai poder ajudar o Roberto, em vez de julgá-lo, se você tratar os seus pecados. Eu só vou poder ajudar essa congregação se eu tratar os meus pecados. E cada um de nós aqui só poderemos tratar a sociedade e ajudar essa sociedade se nós sentarmos aqui a cada Shabat ouvindo a palavra e essa palavra vier fazer morada no nosso coração. Porque se não fizer, irmãos, se ela não fizer essa morada, se ela não adentrar dentro dos nossos corações, não faz sentido sentarmos aqui a cada Shabat, pastora Sandra. Se eu não consigo contribuir para o crescimento dessa comunidade, que aqui estamos confessando a comunidade de Yeshua HaMashiach, não faz sentido. Fala, Grace. Tirava a primeira pedra. É o mesmo exemplo. Não, ali... E o que é mais interessante, nesse caso, que as pessoas pegam como se Yeshua estivesse distorcendo a Torá. Não pode punir com a morte em algumas transgressões como a Torá ordena. Não é isso. Yeshua ali primeiro estava pedindo um julgamento justo que não houve. Se aquela mulher estava ali, cadê o homem que adulterou com ela? Ele não estava lá. E primeiro não era dessa forma. Eu peguei aqui, vou ali e mato a mulher. Não é assim. Havia um tribunal, havia uma defesa, havia um acusador. O Ministério Público que acusava, havia juízes, havia do corpo dos anciãos que ia determinar se deveria ser punido ou não. Não era chegar lá e colocar diante de Yeshua. Precisava de um tribunal. Mas é a mesma questão. Vocês querem julgar essa mulher? Cadê o exemplo de vocês? Fala, Zé. Salmo 82. Vamos lá olhar, irmãos. Como mundo espiritual. Amém. Salmo 82. Elohim preside a grande congregação, julga no meio dos... É 32? 82. Elohim preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defenderei a causa do fraco e do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nada entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, cairei como príncipe, como qualquer dos príncipes. Levante, ó Elohim, julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Amém, José. É o que eu falei, a Torá, ela é regra e ela é um bom ensinamento para toda a humanidade. É a Constituição universal. Amém, Santo. Amém. 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 Paulo diz assim, que toda boca esteja fechada e todo mundo condenável diante de Elohim, porque a Torá ela está como a referência para a humanidade. Romanos 3,19, se eu não me engano.
Davi enxergou a punição do seu pecado de uma forma muito mais clara quando o profeta Natan disse que quem praticou foi o seu próximo. A prática de julgar a nós mesmos é um ato benéfico ao homem. É um ato benéfico, vou repetir, o ato de julgar a nós mesmos é um ato benéfico para nós. Pois segundo o ensinamento de Paulo, que era onde vocês queriam que eu fosse, quando mais julgamos a nós mesmos, somos disciplinados por Elohim. Vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Primeiro Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, diz assim, ó, examina-se o homem a si mesmo, antes, aqui ele está falando de peça, né, de comer, a matizar de peça. Examina-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Machia. Por causa disso há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Eterno, para não sermos condenados com o mundo. O ato de julgar é benéfico para nós. Porque quando você julga você, irmãos, e você, como aquele rabino, se tornou impróprio naquele momento de fazer o julgamento, você faz uma techuvá. O seu procedimento é de retorno à palavra. Ele deve ser de retorno à palavra. Aí sim você se torna apto a fazer um julgamento justo, verdadeiro, conforme a referência da Torá. Mas quando somos julgados, somos disciplinados por Elohim e não somos condenados como o mundo. Na nossa paraxá... Está aqui, em 2 Coríntios 10, estaremos prontos, versículo 6, para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém. Ele correu e cumpriu a obediência. Amém, pastor. Repete ele. Olha só. Tudo a ver com isso. Amém. A situação do rabino é 2 Coríntios 10, versículo 6. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ele correu e acertou a árvore dele primeiro. Por isso que ele pediu um prazo, de 24 horas. Você sabe qual a diferença de fazer esse procedimento do judaísmo para o cristianismo, pastora Sandra? O cristianismo quer um louvor de adoração para se quebrantar, chorar na presença de Elohim, gritar e falar assim, tive uma mudança verdadeira. O judaísmo só retorna. Ele só abandona, ele fala assim, se eu estou fazendo, amanhã não farei mais. É simples, irmão. Simples no sentido assim, lógico que precisa ter uma transformação do coração. Não estou falando isso. Mas precisa ter uma prática. Não adianta esperarmos uma ação só sobrenatural. Lógico que ela virá. Ela virá com um ato de retorno. Ela virá, mas precisa ter um retorno. Precisa abandonar. Eu falo isso muito com a minha esposa. Nós precisamos retornar. Eu quero também essa transformação, eu quero essa mudança do coração, porque ela vem. Eu não acredito que Elohim não deseja transformar o nosso coração. Pelo contrário, ele é o maior desejoso desse ato. Acima das nossas vidas, desejar esse ato é Elohim. Ele deseja. Roberto falou lá em Deuteronômio, na nossa paraxá, volta lá na paraxá Shoftim, no capítulo 17. E nós estamos no período certinho para isso, tá? Período de Elu. É o mês chamado pelos ensinamentos judaicos de a proximidade com Elohim. O período que Elohim está falando, vem a humanidade. Eu quero perdoá-los, retornem para mim. Grandes festas. Deuteronômio 17. A nossa paraxá aqui, ela vai falar aqui sobre o rei. E aí nós vamos entrar, José, no convívio que nós estamos tendo aqui na nossa nação, no problema que nós estamos enfrentando, no maior caso de corrupção, o mais explanado pela mídia, onde a gente já está visualizando lá o senhor lá, o Moreno, esqueci o nome dele, Joaquim Barbosa, dando um exemplo de como estabelecer uma justiça sem ser parcial, nem se preocupar quem o indicou para o cargo de ministro ali, que nem sei qual partido que foi, que geralmente é o presidente que indica, se não me engano, né? Foi o PT que indicou. E ele sendo imparcial, enquanto outros não.
Não estou dando aqui pelo menos aquilo que a gente visualiza, que a mídia está apresentando, nos parece que aquele veredito ali deveria ser de condenação. Sim, amém. Isso aí. Imparcialidade. Amém. Em Deuteronômio, no capítulo 17, irmãos, aqui, lá no verso 14, aqui fala dos deveres do rei, que o Roberto comentou. Diz assim, ó: quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te dá, e a possuíres e nelas habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei que o Eterno teu Elohim escolher. Entre os teus irmãos não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Eterno vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grandes números, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia do Sefer Torá, que estará diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Eterno seu Elohim, e guardar todas as palavras dessa Torá e estatutos, para os cumprir. E para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolonga os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Irmãos, a gente pode fazer o questionamento aqui e falar assim: mas por que essa paraxá está falando do rei? Por que ela não fala do sacerdote, que também era um líder? Por que ela não fala do profeta, que também era um líder? Por que aqui ele não cita os levitas, que também tinham um cargo de liderança diante da nação de Israel? Por que, neste momento, o paraxá só fala do rei, pastora Sandra? É uma boa pergunta a fazermos. Irmãos, quando a gente visualiza um governo estabelecido dentro dos padrões da monarquia, quem é a maior autoridade constituída dentro desse reinado, dessa nação? É o rei. Quando você visualiza aqui, e eu quero que você faça uma comparação que nós aprendemos antes, que nós só temos capacidade de julgar se formos exemplos. Nós estamos visualizando que a Torá está ensinando que para uma sociedade ser justa e feliz, o exemplo tem que iniciar onde? Lá de cima. Ele tem que começar lá do rei, para que as consequências dessa obediência venham ser alcançadas pela sua nação. A mesma coisa é o nosso país. Nosso país não precisa ter o melhor PIB do mundo, mas ele precisa primeiro ter uma consciência política, que nós não temos. Porque o brasileiro aqui vota porque um é cristão, o outro vota porque conhece vizinho ao lado, o outro vota porque vai receber um cargo dentro que o político vai dar. Nós não temos a consciência de política de analisar um voto se a pessoa pratica justiça, se a pessoa cumpre a tzedaká, se a pessoa cumpre a sua palavra. Nós não temos esses parâmetros e precisamos ter. Primeiro, precisamos ter uma consciência política. E segundo, precisamos ter o exemplo dos nossos governantes. Aí sai... Justa, é isso que eu estou falando, consciência política nesse sentido, Roberto, de analisar um voto dentro dos padrões da Bíblia. E o que nós, na maioria do caso, não fazemos. E nem nos preocupamos em estudar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar é que a autoridade que está em cima, ela tem que iniciar para que essa consequência venha para a sociedade. Ou seja, eu só vou conseguir alcançar a ajuda à sociedade se eu pratico. Se eu exerço alguma influência nessa sociedade, eu preciso ser referência, pastora Sandra. Agora sai do contexto da nação. Entra no contexto da sua família. Você é exemplo para os seus filhos? Você é exemplo para os seus pais? Quantos pais aqui falam: eu não quero ter compromisso nenhum com o Elohim, mas eu quero que meu filho tenha? Não vai alcançar, irmão. Pode acontecer de alcançar, com Elohim na sua misericórdia. Mas se nós não tivermos o exemplo, isso não vai acontecer. Como que nós queremos fazer com os nossos irmãos que não conhecem o Shabat e guardam o Shabat, se nós não guardamos? Como que nós queremos ser reconhecidos como uma congregação judaica, se nós não vivemos como judeus? Se não nos importamos com o período de Elul, se não nos preocupamos com a oração, se não nos preocupamos com a tzedaká? Como podemos amar o nosso Elohim, dizer que amamos, se não amamos o nosso próximo, Sandro?
Como? Não existe, irmãos, é isso que eu quero mostrar. É isso que nós precisamos entender. Se a nossa fé não surte o efeito necessário, ela é vã, ela é vazia. Praticar é se vestir de veste de justiça, que nós vamos falar da tzedek, da justiça logo à frente. Ou seja, irmãos, como que eu posso dizer que eu amo Elohim? Se aqui nós temos irmãos que não falam com o outro, porque um tem uma posição maior, ou porque um tem um cargo que eu gostaria de ter, ou porque um falou uma coisa que eu não gostei, ou porque um está querendo se exaltar. Irmãos, como que nós queremos? Como que nós queremos pregar unidade para os nossos irmãos lá fora, se nós não trabalhamos em nós, Roberto? Eu não estou falando aqui de ninguém. Ninguém. Não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou falando para o Francisco. Se o Francisco não ama quem está aqui, ele não tem o direito de falar que ama Elohim. Eu não tenho, irmãos. Se eu não for testemunho para os meus filhos, eu não posso exigir do meu filho obediência a Elohim. Se eu não for testemunho dentro da congregação onde que vivemos, eu não posso exigir nada dessa sociedade. Nada dessa sociedade. O papel do rei, lá no verso 16 e 17 desse capítulo que lemos, era ser simples, pastora Sandra, era ser humilde, era estar do lado do mais fraco, do necessitado, da viúva. A partir do verso 18, ele precisava praticar o que é a justiça. Seguir a justiça, somente a justiça. Tzedek. Que está a partir do verso 18. É a obediência à Torá. É expressa. Como, até coloquei que esqueci de falar. Como expressaremos o amor ao nosso próximo, como Yeshua tanto nos ensinou, se eu não cumpro a tzedakah? Como? Como? É essa a pergunta. Amém, Léo. E como faremos para que a nossa fé seja vista de verdade? Como uma fé transformadora, que ajuda a sociedade, que transforma as pessoas e suas consciências, que faz florescer a essência de Elohim contida em cada ser humano. Como, irmãos? É isso que nós precisamos buscar, essa é a resposta para nós. É isso que nós precisamos trazer para nosso cotidiano. Fazer com que minha fé seja uma fé que venha dar frutos. É por isso que sentamos a cada Shabbat. Uma coisa que é importante salientar é o seguinte, que você está lendo aí a respeito do julgamento, não julgueis para que não sejam julgados e tal. Mas eu estou entendendo o que você está falando. Em nenhum momento você está falando que nós não devemos julgar. Eu vou falar aqui à frente, Betito. Eu vou falar aqui à frente essa parte. Que eu vou te mostrar a diferença de um julgamento sem autoridade ou sem a prática da obediência e de um julgamento com a prática da obediência. Se você olhar o próximo ensinamento da nossa paraxá, volta lá na nossa paraxá 16. Você lembra que eu falei que nós não podemos julgar sem a prática daquilo que nós estamos julgando, que nós precisamos ter líderes, precisamos ser referência para qualquer, irmãos, porque talvez você não é um líder na sua comunidade, mas você é dentro de casa, com os seus filhos, você pode ser um líder dentro dos seus irmãos, você pode ser um líder com a sua esposa, no seu trabalho. A liderança não está só no âmbito espiritual, e sim no nosso cotidiano também, ela abrange tudo. E ela tem que acompanhar. Amém. A pastora Sandra está falando que ela tem que acompanhar a nossa vida cotidiana. Ela faz parte. A Torá não é só para o espírito. A Torá é para trabalhar, ela é para o espírito. Mas eu estou falando assim, ela não é só para que ela venha refletir naquilo que é espiritual, mas sim no seu cotidiano. Se a Torá trabalha o teu espírito e isso não se reflete no seu cotidiano, ela não trabalhou no seu espírito. Trabalhou no seu exterior. Você só limpou o exterior do prato, o interior está lá sujo. Em Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 20, eu estou em números ainda. Diz assim, ó, aqui que nós vamos entrar, Roberto, nessa questão que você falou. Em momento nenhum eu estou falando que nós não devemos julgar, mas nós devemos julgar conforme os padrões da Torá. Diz aqui 16, verso 20, olha só.
Segue a justiça, tzedek em hebraico, e só a justiça, para que vivas e possua a terra que o Elohim, teu Elohim te dá, que o Eterno teu Elohim te dá. Irmãos, por que os rabinos estudam, comentando sobre esse verso, ele fala assim, mas por que Elohim repete tzedek, justiça 2 vezes? Segue a justiça, somente a justiça. Por que nós podemos fazer a justiça por meios errados? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver se veio um exemplo na minha cabeça. Eu tenho aqui uma pessoa que cometeu um homicídio. E eu quero fazer com que essa pessoa seja punida. Eu vou e mato essa pessoa. Não no nosso país, mas vamos pegar os Estados Unidos, que permite em alguns estados a pena de morte. E eu pego essa pessoa e a mato. Ele fez uma justiça? Sim, pelo menos conforme a questão da punição para aquele que assassinou, ele fez. Mas ele fez por meios corretos? Não. Ele usou meios ilícitos para alcançar a justiça. Vou te dar um outro exemplo. Tem pessoas, políticos principalmente, que para mostrar que ele está fazendo um bom ato, ele pega o ato da sua corrupção e distribui aos pobres. Distribui a casa de entidades filantrópicas. Ou seja, com o intuito de estabelecer uma justiça para alguém que está necessitando, porém com meios ilícitos. Errado. Seguir a justiça e somente a justiça é seguir com os meios corretos para alcançar o fim da justiça. E outro entendimento disso, quer dizer que a justiça, ela tem que ser o maior objetivo da sua vida. O que você mais deve buscar não é a tua casa, não é o teu carro, não é o teu emprego, não é o bem-estar da sua família, mas sim a justiça. É o pelo menos que Yeshua fala. Vamos lá ver em Mateus capítulo 6? Fala, Sandrão. Amém. Vocês contribuem mesmo, amados. Cadê o microfone lá para o Sandro? Atos 10. Rapidinho. Aqui é o seguinte, irmãos. Eu gosto de discutir muito isso aqui com meu querido Alarcon. E veja só, você falou sobre o amor ao próximo, né? Então a prática dos atos de justiça nos fazem com que nossos atos sejam justificados pela própria comunidade. Amém. E que você seja aprovado por essa comunidade. Não adianta você ficar procurando subterfúgio, ficar aqui arrumando, né, a congregação, carregando bateria para um, para outro, ajudando em ritual na cozinha. Faz parte, se né? Isso não fizer parte da sua vida internamente. Amém. Né? Se a Torá não tiver aqui. Então, esse centurião aqui, ele foi justificado pela própria comunidade. Então, vamos lá. No lá. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, olha aí, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Não era só esmola, Ele né? está dentro da Torá aqui, ó. Quem foi que ensinou isso para ele? Aí vai lá. Este, quase a hora nona, mais um costume judaico, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou, o que é eterno? E respondeu-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Eterno. Aí nós vamos lá no 22, né? E quando Pedro pergunta, né, o que aqueles homens de Cornélio estavam fazendo lá, eles respondem. Eles responderam, Cornélio, o centurião, aí vai, homem justo, temente ao Eterno, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, ou seja, tem aprovação da comunidade. Então não adianta ficar aqui querendo fazer número, potalite e quipazinho na cabeça, né? E se você não tiver os atos de justiça aflorado e fazer parte do seu cotidiano. Você precisa ter a aprovação da comunidade. Isso é através de techuvá, de jejum, de oração, de tzedaká, e aí vai que a gente sabe tudo isso. E o que é interessante é que Santo está abrangendo. Não é só tzedaká. Ele tinha a autoridade e o reconhecimento dos céus. Memória diante de Elohim. E não é só o relacionamento com Elohim. Precisa refletir na sua comunidade. Irmãos, é para isso que nós precisamos trabalhar, pastora Sandra. Vai. Amém. Não. Amém. Igual a tenda de Abraão, né? Aberta nos 4 cantos. Significa festa bíblica.
explicar. Amém. É momento sagrado, quando Elohim vem para poder falar. Amém. Porque a comunidade está Amém. reunida. É isso que Amém. significa Glória, comunidade. Amém. E Sandro não está falando só da comunidade de Yeshua, tá, irmãos? Ele está falando, ele está abrangendo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Aí que eu entrei na questão aqui agora, onde eu disse, segue a justiça ou não, a Torá, segue a justiça e só a justiça para que vivas e possui a terra que o teu Elohim te dá. Isso quer dizer, irmãos, que quando eu estou cumprindo a justiça, e só a justiça ela repete, é que isso tem que ser o primordial na minha vida. Yeshua lá em Mateus no capítulo 6, que nós estávamos indo lá, no verso 33, nem precisa ir lá, só o verso 33, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentado o bem-estar que você pleiteia, a tua casa que você está pleiteando, o seu trabalho, a sua vida social. Mas primeiro esteja acima disso tudo, a justiça. O que Elohim pede de ti, senão que andes, ames a justiça, que andes humildemente com teu Elohim. Eu acho que é Miqueias 6 alguma coisa, 6:8. É dessa forma, irmãos. Aí, ratificando aquilo que o Roberto falou, que eu já estou encerrando, Yeshua disse lá como é a verdadeira justiça. Se Yeshua está falando não deveis julgar para não ser julgado, aqui ele vai falar o contrário, então. Yeshua não fala contrário a ele mesmo. Ele só está falando que eu não posso julgar se eu não estou sendo exemplo. Aqui ele vai ratificar como você vai julgar. Vai lá em João capítulo 5. João capítulo 5, Elohim é muito bom, né, irmãos? Muito bom. Capítulo 5, verso 26 diz assim, ó. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aí que está o verdadeiro juízo. É quando você é um juiz daquela causa, e você tira a sua vontade, a sua parcialidade, e cumpra a imparcialidade conforme a referência da Torá. Essa que é a vontade do Pai. É de cima, ele é a Torá viva, Léo. Ele tinha autoridade, Yeshua ensinava como quem tinha autoridade, porque ele cumpria. Ele estabelecia o juízo como quem tinha autoridade. Por que esse evangelho alcançou o Brasil aqui? Com a distância tão tremenda que é de Israel? Porque o evangelho foi pregado com autoridade. Que autoridade tem a TV Record? Dona de quem tendo proprietário de quem é proprietário, falar daquele pastor lá da outra igreja lá. Sobre ganhar, conquistar bens pessoais, não precisa falar o nome dele não, é aquele pastor que comprou uma propriedade grande com dinheiro de dízimo. Que autoridade tem a Record para falar isso? Como que foi comprada aquela televisão? Da mesma forma. Irmãos, para nós estabelecermos o juízo, nós precisamos ser exemplos. Aí, nós vamos entrar no juízo que o Roberto comentou. Não estou falando aqui, nem Yeshua falou que nós não devemos julgar. Mas antes de julgarmos com as nossas falas, precisamos julgar com os nossos atos. Irmão, se você está num local, escuta o que eu estou falando, que isso é bíblico. Se você está num ato de iniquidade, você não, o local onde você está com um ato de iniquidade, e você é um praticante da justiça, só a sua presença vai estabelecer juízo. Você não precisa nem falar uma palavra, a não ser que Elohim te der. Ora, só a sua presença vai estabelecer o juízo. Que o Eterno... Ali para estabelecer a justiça. Amém. Tem que ter um discernimento muito grande, né? Amém, amém. Aí mesmo. Julgarmos a nós mesmos. O que segue a justiça e o amor. Vou repetir, hein, ó. O que segue a justiça e o amor encontra a vida, prosperidade e honra. Provérbios capítulo 21, verso 21. Que o Eterno nos abençoe. Pai, seja louvado o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar. Que essa palavra reflita no nosso coração. Que nós venhamos
assim como o nosso irmão nos falou aqui sobre Cornélio, sermos vistos e termos a memória dos nossos atos diante do Senhor, Pai. E assim também a nossa sociedade possam ver a presença do Senhor nas nossas vidas, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o teu nome, para que seja toda a honra, toda a glória seja dada sobre essa sociedade, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado pelo Shabat, é o que pedimos no nome de Yeshua. Amém. Shabbat Shalom para todos.